Muito obrigada pela presença de vocês, uma ótima noite. Muito obrigada depois por aqueles que nos veem no nosso canal do YouTube. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, e hoje eu, Elaine, vou falar então sobre um tema muito interessante. Eu gosto muito desse tema, que é o Espiritismo como ciência, filosofia e religião. E aí, assim, para a gente entender esse tema, né? Será que o Espiritismo é mais religião? Ou ele é mais filosofia? Ou é mais importante a ciência? A gente tem que lembrar de um bolo. O que a gente faz para fazer um bolo, né? A gente pega a farinha, a gente pega leite, ovos, açúcar, chocolate, e aí a gente mistura tudo, bate na batedeira, põe no forno, e aí fica aquele bolo bonito, gostoso. E aí a gente fala assim, cadê a farinha daqui, né? Dá para tirar a farinha daquele bolo pronto? Não dá. Dá para tirar o açúcar do bolo? Também não dá. Está tudo muito junto e misturado, né? Porque, na verdade, tudo é importante para a gente fazer esse bolo, que é, na verdade, tudo aquilo que Deus criou, né? Nós que somos seres humanos, assim, muito limitados, a gente precisa de várias caixinhas, né? Então, assim, olha, a caixinha da matemática, a caixinha da química, a caixinha do português, da ciência, mas, na verdade, tudo isso é obra de Deus, e uma coisa não dá para ser entendida sem a outra, né? Então, para a gente explicar melhor essa história, de como tudo isso é importante, nós vamos fazer uma viagem de 4,6 bilhões de anos, que foi quando o nosso planeta Terra foi criado. Conta-nos Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que existe uma comunidade de espíritos puros, de espíritos crísticos, e essa comunidade de espíritos crísticos auxilia o Pai, auxilia Deus na criação em plano maior. É claro que Deus é o nosso Pai Supremo, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e sem Deus nada disso estaria aqui. Porém, Deus permite que nós colaboremos com Ele. E essa colaboração, quando o espírito já é um espírito muito elevado, já fez toda a sua evolução espiritual e chega nessa escala crística, ele consegue auxiliar Deus na construção de planetas, de sistemas solares, de galáxias. E Jesus, com o seu pensamento poderoso, a sua vontade extremamente grande, ele foi juntando a poeira cósmica e fez o nosso planeta. E se responsabilizou pela evolução espiritual daquelas mônadas espirituais, porque Deus não cria nada pronto, Deus cria sementes. E essas sementes espirituais, que são chamadas por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, de mônadas espirituais, que é o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele foi sendo desenvolvido nesse mundo que estava acabando de ser criado. E esse princípio inteligente, ele vai fazendo como se fossem estágios nos mais diferentes meios daqui, né? Das mais diferentes partes da natureza. Então, há 3,5 a 4 bilhões de anos,
existe condições já de começar a vida no planeta Terra. E essa mônada, ela vai se desenvolvendo, ela vai passando pelo reino mineral, ela vai passando pelo reino vegetal, ela vai passando pelo reino animal na escala zoológica, desde aqueles seres unicelulares até seres mais complexos, e aí, em algum momento, que provavelmente nem é aqui no planeta Terra, são em outros planetas, porque como o próprio Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa mônada espiritual, esse princípio inteligente, ele passa para a escala hominal, ele começa então a se transformar em hominídeos, né? Isso acontece mais ou menos há 7 milhões de anos atrás, e nesse processo de hominização, de fazer com que esse princípio inteligente de uma mônada espiritual se transforme num espírito, isso demora bilhões de anos. E aí esse espírito, ele também vai se aperfeiçoando, esse processo de evolução espiritual é muito lento, e começa a aparecer então os nossos mais anteriores ancestrais, né? O Homo habilis, com 2 milhões de anos atrás, o Homo erectus, que é o Neandertal, há 500 mil anos atrás, até que o Homo sapiens, a nossa espécie, surge no planeta. Tudo isso não foi aleatório. Por isso que o livro de André Luiz fala nisso, evolução em 2 mundos. Tudo isso foi supervisionado por Jesus e por seus espíritos colaboradores, espíritos todos estes puros, que vão fazendo com que aos poucos nós, daquele processo muito simples e ignorante, nos transformássemos em espíritos pensantes que conseguem trabalhar e vão evoluindo. E claro que, veja assim, até hoje a ciência não consegue explicar como é que o homem ficou tanto tempo na pré-história, sendo nômade, quebrando a cabeça de lá para cá, descobrindo fogo, tendo que caçar, que coletar coisas para sua sobrevivência, e ficou mais de 300 mil anos nessa luta da vida, né? Era uma luta diária com animais ferozes, com doenças, enfim. Até que em torno de 10 mil anos, 15 mil anos, não se sabe exatamente, o ser humano ele teve um processo de evolução muito rápido. O que aconteceu? Por que será que o ser humano levou 300 mil anos na Idade da Pedra, na pré-história, e, de repente, 10 mil anos, parece muito tempo, né? Mas se a gente comparar com esses 300 mil anos, não é nada. Porque houve um processo de enxertia espiritual, que é algo muito parecido com o que está acontecendo hoje no nosso planeta. Em outros orbes, em outras galáxias, existiam espíritos que eram muito parecidos conosco aqui. Espíritos altamente tecnológicos, que já dominavam a energia nuclear, que já dominavam a inteligência artificial, mas muitos deles, exatamente como acontece aqui no nosso planeta, muito atrasados do ponto de vista moral. E esses espíritos estavam, de uma certa forma, tanto atrapalhando essa evolução nesses outros orbes, quanto sem muita conexão com o seu planeta, que já estava passando por uma outra fase. Exatamente o que está acontecendo aqui. E esses espíritos são, então, abraçados por Jesus, que convida, e na verdade é um convite que não tem como dizer não, que eles venham então para o planeta, porque eles vão trazer essa tecnologia, essa instrução. Sabe aquele filme Eram os Deuses Astronautas? Né? Na verdade, esses espíritos não vieram numa nave espacial,
eles vieram através da reencarnação. Foram retirados dos seus planetas e passaram a reencarnar aqui na Terra. Então, aquela parábola de Adão e Eva tem muito a ver com essa fase. Imagine, assim, espíritos como nós, né? Imagina se a gente fosse para algum lugar agora, dormir em cavernas, né? Não tem mais eletricidade, não tem uma roupa quentinha, não tem mais supermercado, não tem cartão de crédito, você quer comer, você precisa ir lá e caçar o seu alimento, enfim. Esses espíritos, eles trouxeram muita evolução de uma forma muito rápida, exatamente porque Jesus sabia que se ele fosse deixar que o processo natural da evolução acontecesse, era muito provável que a gente estivesse ainda na Idade da Pedra, né? Assim, demoraria muito. Então, isso foi uma forma que Jesus encontrou, e isso é uma coisa que acontece no processo evolutivo desses seres, para que haja um incremento na evolução. Entretanto, esses espíritos, eles eram espíritos atrasados do ponto de vista moral. Então, nós vemos, por exemplo, os romanos que trouxeram tanta tecnologia, né? Até hoje a gente não entende como é que aquela civilização fez tudo aquilo que fez, os egípcios, os Vedas na Índia, né? os indianos, enfim, todas essas civilizações antigas que até hoje a gente não entende como é que eles conseguiam fazer tanta coisa, eram espíritos de outros planetas que reencarnaram na Terra para alavancar a nossa evolução. E Jesus, na sua intensa bondade, no seu amor tão grande, ele promete para esses espíritos que ele mandaria pessoas, ele mandaria missionários para que lembrassem esses espíritos daquilo que eles já tinham nesses seus planetas de origem. E aí nós temos um livro muito interessante de Leon Denis, que se chama Depois da Morte, onde ele conta esse processo, falando que na Idade Antiga houve essas religiões, essa ciência oculta, né? Essas doutrinas secretas que eram apenas para iniciados. Claro, esses espíritos, que éramos nós mesmos, né? Naquela época, éramos nós que estávamos lá encarnados, nós não tínhamos condições de entender tudo aquilo que se falava nessas doutrinas secretas, né? Porque eles já tinham conceitos muito avançados, que aqueles homens tão rudes e primários, eles nem poderiam imaginar. Então, o que acontecia? Para o povão se entregava uma religião como essas que nós vemos, né? Que a gente sabe que existia, politeísta, sacrifícios humanos, enfim, tudo aquilo que as pessoas conseguiam entender. E para iniciados, aí era diferente. Então, nós vemos... Você não pega um pouquinho de água para mim? Desculpa. Nós vemos, por exemplo, que essa doutrina secreta, ela floresceu inicialmente entre os Vedas, há 8.000 anos quase. Naquela época, já existiam, assim, e era tradição oral, né? Assim, eram coisas que iam passando, porque eles tinham tanto medo que essas verdades espirituais passassem para o vulgo. Obrigada, viu? Obrigada. E que o vulgo não conseguisse trabalhar com aquilo e usasse isso mal, que isso era fechado a 7 chaves. No Egito, eram apenas os templos, os iniciados que sabiam certas verdades. Buda, Krishna, Hermes Trismegisto no Egito, os gregos,
todos eles vinham com um conjunto de verdades, a cabala, né, dos hebreus, e estudando tudo isso hoje, nós vemos que essas doutrinas secretas, elas tinham basicamente 10 pontos em comum, todas elas, claro, porque a verdade é verdade em qualquer lugar e em todos os tempos, né? Então, assim, aquilo que era verdade para os Vedas era na Cabala, era no Egito, e essas verdades espirituais, que a gente pode resumir em 10 pontos, o que essas doutrinas secretas pregavam, eu vou ler aqui bem devagar, porque eu gostaria que vocês me falassem o que tem nessas verdades que o Espiritismo não concorda. Verdade número 1, presente em todas as doutrinas secretas. Existe um Deus único. Tranquilo? Espiritismo discorda? Não. O ser humano é dotado de uma parte espiritual além da matéria. Vocês conseguem imaginar que os Vedas estudavam isso já há mil anos atrás? Essa parte espiritual sobrevive à morte. O Espiritismo concorda? Os espíritos, após a morte, vivem no mundo espiritual e se relacionam entre si. Contra o Espiritismo, isso? Esses espíritos podem se comunicar com os humanos. Isso o Espiritismo dá até nome, né? Mediunidade. Então, os Vedas já tinham um conceito de mediunidade. Existe a lei de causa e efeito, que os budistas, os hindus chamavam de karma. Alguém já ouviu falar disso no Espiritismo? Existe a reencarnação. Vocês lembram que quando Jesus estava conversando com Nicodemos, né? E Nicodemos fala, Nicodemos era um doutor da lei, né? Nicodemos fala assim, mas mestre, como pode um homem nascer de novo? Um homem velho pode voltar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus fala para ele, és um doutor da lei e não sabes essas coisas? Por quê? Porque ele tinha a cabala, eles estudavam a cabala. E na cabala se falava de reencarnação. Então Jesus estranhou, falou, como que você não sabe disso? Né? Os espíritos evoluem, verdade? O destino de todos nós é a felicidade. A gente vai ser feliz nem que a gente não queira, né? A gente muitas vezes trabalha contra a nossa felicidade, né? O caminho para a felicidade é a vivência do amor. Então, veja, esses 10 pontos que são comuns entre todas as doutrinas secretas, isso hoje em dia a gente no Espiritismo estuda tudo isso. Mas, naquela época, Jesus achou por bem deixar isso na mão de alguns iniciados e esperou até que a humanidade tivesse condições de entender a verdade, porque a verdade ela pode cegar também, né? Muita luz ela pode nos cegar. Então, os espíritos de luz, eles sempre têm o cuidado de ir colocando isso à medida que nós podemos receber. E lá na primeira revelação, que foi quando Moisés veio e consolidou a ideia de um Deus único, já estava no momento da humanidade receber aquela primeira revelação. Mas o Deus de Moisés, ele era um Deus Senhor, um Deus de disciplina, de justiça, que a justiça tinha uma linha muito tênue entre aquilo que era justiça e aquilo que era vingança, né? Não existia a ideia de mundo espiritual. Se a gente olhar o Velho Testamento, não
tem uma proposta de mundo espiritual, de ser feliz no mundo espiritual, né? Existe todo vamos dizer, regras de conduta que eram muito seguidas, mas algo assim, muitas vezes, mais da forma do que do fundo, muito mais de dogmas e de jeitos das pessoas se vestirem, se portarem, de comerem, coisas externas do que coisas realmente espirituais. E aí chegou o momento do próprio governador espiritual, do próprio Cristo vir ao mundo. Ele sabia que ele viria em algum momento. E há 2000 e poucos anos, ele encarna entre nós, para dar ideia desse Deus de amor, esse Deus que é Pai. Vocês imaginam que coisa maravilhosa para aquelas pessoas que sofriam muito o peso daquele Estado que permitia a escravidão, que permitia que as mulheres fossem oprimidas, que permitia que crianças defeituosas fossem jogadas no lixo, como se fossem lixo mesmo, né? Existia toda uma sociedade cruel e que as pessoas não tinham esse conhecimento que elas podiam sair daquela situação. Era muito opressor. Então Jesus, ele foi o primeiro consolador, falando: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração. Olha que coisa maravilhosa para quem está sofrendo, porque Jesus trouxe essa ideia como o maior, o primeiro grande consolador da humanidade. Trouxe essa ideia de que sim, que existe um mundo espiritual e que a gente está aqui de passagem e que a gente não pode desejar ser feliz aqui nesse mundo, porque às vezes não é possível isso e que a gente tem que trabalhar para melhorar, muitas vezes, num outro período da nossa vida espiritual. Mas Jesus, ele sabia que ele não ia poder falar tudo aquilo que ele podia falar. Imagina um Cristo planetário, como que ele, vamos dizer assim, convencia as pessoas que tinham que amar, que tinham que perdoar. Ele convencia porque o magnetismo dele era absurdo. Gente, Jesus, um Cristo planetário, ele já era um espírito puro quando a gente era um átomo. Nós estávamos iniciando a nossa evolução espiritual e Jesus já era um espírito puro. Então imagina a potência, o amor, o convencimento. No livro Há 2000 anos, conta que Públio Lentulus, que é o Emmanuel, né, uma das encarnações de Emmanuel, à medida que ele foi chegando para falar, a atmosfera ela estava tão impregnada daquele amor que ele foi começando a se sentir envolvido com aquilo, e ele chegou perto de Jesus, ele ajoelhou e começou a chorar. Uma pessoa extremamente orgulhosa, um senador romano. Quer dizer, Jesus, ele convencia as pessoas de que aquilo era o correto só por conta dele. Ninguém precisava pensar muito para segui-lo. E foi assim que ele arrebatou multidões, né? Ele arrebatou tanta gente que muitos desses espíritos capelinos que vieram desses orbes, como eu falei, de outras galáxias, eles conseguiram voltar para a sua terra de origem porque eles se melhoraram. E muitos terráqueos também, de tal forma que depois ficaram só nós aqui, né? A turma do fundão, né? Assim, a gente está aqui até hoje tentando entender a mensagem de Jesus, tentando entender tudo aquilo que Jesus falava. Mas como Jesus sabia que não podia falar tudo, porque nós não entenderíamos,
Na última ceia, quando ele já estava meio que se despedindo, porque ele sabia tudo o que ia acontecer com ele não foi pego de surpresa, ele fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou, nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Então Jesus sabia que precisaria vir a seu tempo um outro consolador, para lembrar aquilo que ele tinha explicado e colocar mais pedras nessa construção. E depois que Jesus partiu, é claro que, principalmente depois da sua materialização, as pessoas tiveram certeza absoluta que aquilo que ele falava era verdade. Sim, ninguém morre. Porque Jesus, crucificado, voltou, comeu entre os apóstolos, conversou, continuou com eles por algum tempo. E isso fez com que todos aqueles espíritos ficassem com uma fé tão inquebrantável na vida futura, que eles iam para o circo cantando. Eles queriam, né, assim, provar a fé deles, o amor e a certeza da imortalidade da alma. E com isso, esses primeiros cristãos, eles convenceram muitas pessoas, eles fizeram um trabalho maravilhoso. Porém, como nós somos ainda muito imperfeitos e muito teimosinhos, né? À medida que o tempo foi passando, essas verdades, elas foram sendo deturpadas. E nós entramos num período muito escuro da nossa história, né? Um período onde nós queimávamos, como se fossem bruxos, os médiuns, né? Porque certamente não se aceitava isso. Um período onde a igreja, e quando eu falo isso, de forma alguma é uma crítica, porque éramos nós mesmos que estávamos lá, né, que fazíamos parte desse processo. O que eu estou falando aqui é algo que está nos livros de história, né? Queimamos Giordano Bruno, queimamos Jan Hus, porque eram espíritos que tentavam passar verdades, ciência, olha aí, é a ciência ou a religião, né? Está tudo muito junto. E a igreja não permitia esse avanço. Mas Jesus não desiste da gente. E como é que o nosso governador espiritual vai fazendo com que a gente aprenda? Ele vai mandando missionários para cá. E esses missionários, eles não vêm só na área da religião, porque quando a gente fala de religião, a gente só pensa assim, em evolução espiritual, a gente só pensa em coisa de religião. Claro que ele mandou um Francisco de Assis no meio da Idade Média para lembrar que Jesus era simples, não era daquele jeito que os papas, que os cardeais viviam, né? Então, ele mandou um Francisco de Assis, né? Mas ele mandou também um Gutenberg para ter imprensa, ele mandou um Michelangelo para que as pessoas pudessem, vendo uma arte maravilhosa, saber admirar Deus através da arte. Ele mandou Leonardo da Vinci, Martinho Lutero, Charles Darwin, Thomas Edison, Beethoven, Freud, todos esses missionários, nas suas áreas, eles são missionários de luz, exatamente porque não existe diferença entre aquilo que é religião, aquilo que é ciência, aquilo que é filosofia. Jesus quer que nós cresçamos como um todo. Por quê? Porque uma coisa depende da outra. E aí veio o Espiritismo, no século XIX, no Iluminismo, quando a humanidade já tinha condições de entender.
Como que nós iríamos ter uma fé raciocinada se nós não tivéssemos condições de ter livros, graças ao desenvolvimento da imprensa, se nós não tivéssemos computador que pudéssemos estudar o que a gente quer a qualquer momento? Vocês percebem como as coisas andam par e passo? Então, essa ideia do Espiritismo, ela veio no momento certo na humanidade. Jesus sabia que, se tivesse mandado antes isso, talvez tivesse queimado na fogueira junto com todos esses irmãos que foram queimados ao tentar trazer essas verdades. E se fosse numa época posterior, talvez a ciência já tivesse tão adiantada que nós não iríamos acreditar. Porque quando o Espiritismo veio lá no século XIX, não tinha computador ainda, não tinha controle remoto. Como é que uma mesa pulava, né? Como é que os objetos parece que tinham vida e conversavam com as pessoas através de pancadas? Isso era, né, totalmente fora da casinha, ninguém conseguia entender isso, né? E foi aí que Allan Kardec, usando esse mecanismo, ele foi escrevendo tudo isso. Ele teve um olhar científico, acadêmico, porque Kardec, ele era um acadêmico, ele era um cientista. Então, ele usou o método científico para conseguir escrever toda a sua obra. E esse espírito se identificava, esse tanto de espíritos, né? Porque não foi um espírito só, foram vários espíritos que vieram, que trouxeram mensagens do Espiritismo para que... e eles se intitulavam como o Espírito da Verdade, né? Que foi o termo que Jesus usou, né? Então, veja assim, Kardec teve um papel extraordinário na sua posição de codificador, né? E, inclusive, assim, essa fé raciocinada, atualmente, é uma coisa maravilhosa, porque, assim, isso permite que nós possamos entender o porquê das coisas. Se Jesus falava para a gente assim: olha, vocês têm que perdoar, vocês têm que amar, porque eu estou falando isso para vocês. Por enquanto, acreditem em mim. Hoje, nós temos condições de saber que essas verdades espirituais, que são as mesmas verdades que lá dessas doutrinas secretas que hoje nós estudamos no Livro dos Espíritos, né? Essas verdades estão na ciência. Eu vou ler para vocês bem rapidinho, porque nós já estamos acabando, uma coisa interessantíssima que foi falada no TED Talks pelo diretor do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. A ciência médica, que se chama Álvaro Aveso. Então, abre aspas. A ciência médica, incluindo estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, comprova que o perdão é um importante fator de proteção para o coração. Guardar mágoa eleva o estresse e a pressão arterial, enquanto a prática do perdão reduz o risco de eventos cardiovasculares. A conexão entre a cardiologia e o perdão vai além do campo emocional e está diretamente ligada à biologia e à fisiologia do corpo humano. O impacto da mágoa causa uma descarga hormonal. O ressentimento ativa áreas de estresse no cérebro, liberando hormônios como cortisol e adrenalina. Esse ciclo crônico mantém a frequência cardíaca e a pressão arterial elevadas, mesmo no repouso, causando uma inflamação a longo prazo que contribui para o acúmulo de placas de gordura nas artérias e aumenta o risco de infartos e AVCs.
Então, assim, por que será que Deus fez do amor a sua lei? Porque essa é a lei universal. A lei do amor é uma lei. A gente não sabe. Por que Deus quis fazer desse jeito? A gente sabe que Deus é perfeito, então provavelmente essa lei é perfeita também. E o que acontece quando a gente dá murro em ponta de faca, né? O que acontece? A gente se machuca, né? Olha, eu não aceito, eu não levo desaforo para casa, eu não perdoo, eu não quero ver essa pessoa na minha frente. Isso daí está na questão 614 do Livro dos Espíritos. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, veja assim, todo esse nosso ciclo reencarnatório é para a gente aprender tudo que a gente tem para aprender, porque tudo é divino. Um cientista numa bancada, um astrônomo vendo as estrelas, qualquer profissional que trabalhe para trazer à luz a ciência, a tecnologia, a filosofia, o pensamento, é um missionário. Todos nós que trabalhamos, que vamos colocar um tijolinho nessa grande construção que é a evolução espiritual, nós somos, no nosso dia a dia, pequenos colaboradores de Jesus. Mas Jesus falou que ele ia mandar um consolador. Ele não falou que ele ia mandar apenas pessoas que desvendassem os mistérios da natureza. E o consolador é alguém que vai nos mostrar o caminho da felicidade, da paz de espírito, não é isso? Então veja, o que o Espiritismo fala? Olha, se você não perdoar o seu cunhado, se você não perdoar o seu marido, a sua esposa, se você não perdoar, olha, eu sinto muito, mas como a lei é a lei de amor, você vai ter que voltar numa outra vida e vai se entender com ele. E se não se entender, vai voltar de novo, e vai voltar de novo, até que ele vai nascer seu filho, que ele vai nascer seu irmão, e vocês vão ter que se entender, porque isso é lei, né? Então, aí que está a fé raciocinada. Então, o Espiritismo é mais religião, é mais ciência ou é mais filosofia? O Espiritismo é esse bolo gostoso que a gente estuda e olha para ele e fala, ele é tudo isso porque ele consegue fazer e usar todas essas ferramentas da ciência, da filosofia e da religião para nos dar um entendimento do que é a vida maior. Certo? E agora nós vamos abrir aí, que nós temos um tempinho, temos